Elemento de liga nióbio. O nióbio é um excelente formador de carbonetos e nitretos. Pequenas quantidades de nióbio podem formar nitretos ou carbonitretos finamente dispersos pela matriz e refinar os grãos, aumentando assim a resistência ao escoamento dos aços. O nióbio é amplamente utilizado em aços microligados para obter alta resistência e boa tenacidade por meio de práticas de laminação e resfriamento controlados. Para exemplificar, um teor de 0,03% de nióbio na austenita pode aumentar a resistência ao escoamento de um aço médio carbono em 150 MPa. Os aços contendo nióbio, incluindo os aços de médio carbono microligados e aços bainíticos de baixo carbono, oferecem uma combinação significativamente melhorada de resistência e tenacidade. Como já dito anteriormente, o nióbio é um excelente formador de carbonetos e carbonitretos, além de ser um refinador de grãos. Uma vez que o nióbio não é desoxidante, pode aumentar a resistência mecânica dos aços semi-acalmados, ao contrário do titânio, por exemplo, que é desoxidante e não pode ser usado nesses aços para tal finalidade. Em quantidades bem pequenas, de até 0,03%, ele tem uma grande influência na obtenção de aços de alta resistência. A adição de nióbio aos aços permite obter vantagens econômicas associadas com a possibilidade de manipulação para produzir refino de grão e alta resistência, dureza e tenacidade, com teores de carbono suficientemente baixos e que possuem, por isso, boa soldabilidade. O nióbio tem a vantagem sobre o vanádio por ter maior eficiência. Por exemplo, para se conseguir a mesma resistência com o vanádio, é necessário um teor 4 vezes maior do que o nióbio. A solubilidade do nióbio na austenita depende do teor de carbono. Quanto maior for o teor de carbono, menor a solubilidade para uma determinada temperatura de austenitização. Para que o nióbio atenue o refino de grão durante o trabalho mecânico, é preciso que ele fique em solução na austenita. O nióbio retarda a transformação austenita-ferrita, provocando aumento da temperabilidade. O aumento da resistência da ferrita provém da precipitação dispersa de carbonetos ou carbonitretos de nióbio, que se formam em altas temperaturas. Aços laminados e tratados termicamente que contenham nióbio exibem um grão mais fino tanto da austenita como da ferrita e perlita. Na austenita, o refino de grão é devido ao nióbio em solução, que retarda sua recristalização durante o trabalho mecânico, ou à precipitação de carbonetos grandes não dissolvidos e formados pela precipitação durante o trabalho mecânico a quente, ou ainda o coalescimento de precipitados finos durante a normalização, que bloqueiam os contornos de grãos da austenita. A solubilização de carbonitretos de nióbio na austenita só se dá a altas temperaturas, de aproximadamente 1300 °C. Tanto nas fases ferrita e perlita, o refino de grão é devido ao precipitado na austenita, que retém o crescimento da ferrita e aumenta os locais para nucleação. Assim, aços ao nióbio normalizados possuem excelente tenacidade devido ao refino de grão e com uma temperatura de transição dúctil frágil bem baixa. O poder de desoxidação do nióbio, assim como o vanádio, é muito menor do que o alumínio, silício ou titânio. Portanto, tanto o nióbio quanto o vanádio podem ser efetivamente usados em aços semi-acalmados. Aços com adições de nióbio apresentam características semelhantes aos dos aços acalmados com alumínio para estampagem extra profunda, porém com valores maiores de anisotropia plástica, o que favorece a operação de estampagem. O nióbio aumenta a temperabilidade do aço quando a temperatura de austenitização for mais alta. Para temperaturas mais baixas de austenitização, o nióbio pode até diminuir a temperabilidade, devido à difícil solubilização dos carbonetos ou carbonitretos de nióbio na austenita. O elemento de liga titânio. O titânio é um forte formador de carbonetos e nitretos. Os efeitos do titânio são semelhantes ao do nióbio e vanádio. Entretanto, os carbonetos e nitretos de titânio são mais estáveis do que os precipitados de nióbio e de vanádio. É amplamente utilizado em aços inoxidáveis austeníticos, como formador de carbonetos para estabilização e até eliminação da corrosão intergranular. O titânio aumenta a resistência à fluência por meio da formação de nitretos especiais e aumenta a tendência de segregação e bandeamento nos aços. Titânio, nióbio e vanádio são inibidores eficazes de crescimento de grão, pois seus precipitados são finamente dispersos, estáveis e difíceis de serem dissolvidos na austenita. Se titânio, nióbio e vanádio se dissolverem na austenita, a temperabilidade nos aços pode aumentar fortemente devido à presença de manganês e cromo nos aços. Manganês e cromo diminuem a estabilidade dos carbonetos de titânio, nióbio e de vanádio nos aços. O titânio é adicionado ao aço como desoxidante, sendo essa sua principal função. Ele é o elemento com maior tendência à formação de carbonetos em altas temperaturas, de sulfeto e de nitreto.
Quando o titânio está dissolvido na austenita, ele aumenta a sua temperabilidade. Porém, na forma de carboneto, ele tem o efeito de reduzir a temperabilidade do aço. Para ser elemento de liga, o titânio deve estar presente em teores acima de 0,03%. Abaixo disso, ele só age como desoxidante, não tendo influência significativa como formador de carboneto. Nos aços com altos teores de cromo, o titânio forma carbonetos, estabilizando o carbono e evitando o endurecimento durante o resfriamento ao ar, devido à redução da dureza da martensita. Quando o titânio está dissolvido na ferrita, ele endurece os carbonetos dos aços de baixo cromo. O titânio também favorece o endurecimento secundário durante o revenimento. Com exceção dos elementos químicos fósforo, silício e berílio, o titânio é o maior endurecedor da ferrita. Quando o titânio está em excesso nos aços carbono de baixo teor de carbono, ele acalma e torna o aço muito resistente ao envelhecimento pela formação de precipitados de titânio. Quanto maior a concentração de titânio em excesso, mais a curva tensão-deformação obtida no ensaio de tração do material ficará semelhante à curva dos aços encruados ou de ligas não ferrosas, isto é, a ausência do patamar de escoamento, não importando o tratamento final do aço, normalizado, recozido ou envelhecimento após encruamento. Este é um fator importante para aços destinados à estampagem profunda na forma de chapa. Além disso, o titânio em excesso faz diminuir a tenacidade e a resistência à fadiga e prejudica a usinabilidade do aço devido à formação excessiva de inclusões abrasivas. Elemento de liga, cobalto. O cobalto não é um elemento de liga muito utilizado para aços de baixa liga. Sua característica principal é a de diminuir a temperabilidade do aço. O cobalto endurece muito a ferrita, mesmo em altas temperaturas, porque fica dissolvido nela e conserva a dureza da martensita durante o revenimento, também por permanecer em solução sólida. O cobalto tem tendência igual à do ferro para formar carbonetos. Ele também é usado em aços de alta resistência, com altos percentuais de elemento de liga, como por exemplo em aços ferramenta. Elemento de liga, chumbo. O chumbo é muito insolúvel no ferro, sendo assim fica disperso na estrutura dos aços. Ele não forma solução sólida nem precipitado nos aços. Entretanto, os aços ao carbono podem ser produzidos contendo teores entre 0,15% e 0,35% de chumbo, para melhorar a usinabilidade. Elemento de liga, cobre. Quando presente em teores de aproximadamente 0,25%, o cobre exerce no aço a resistência à corrosão atmosférica, sendo útil para aços não revestidos. Quando em percentuais mais elevados, o cobre aumenta a fluidez dos aços fundidos, além de aumentar a resistência mecânica da ferrita sem prejuízo da ductilidade de aços recozidos, normalizados ou de baixo carbono endurecidos por precipitação, principalmente em produtos trabalhados mecanicamente. O cobre não causa um importante efeito na temperabilidade dos aços e influencia apenas quando o teor de carbono for alto, da ordem de 0,9% de carbono. O aumento da resistência à corrosão atmosférica é devido à formação de uma crosta mais aderente na superfície do metal, oferecendo uma proteção ao aço. Não adianta aumentar o percentual de cobre, pois o efeito não será acentuado. O aço efervescente com cobre é muito mais resistente à corrosão atmosférica que aços efervescentes comuns sem cobre ou que os aços acalmados com alumínio. A formação de películas de óxidos pouco porosas e aderentes à superfície do aço protege-a contra a ação da atmosfera, dificultando a continuação do processo corrosivo. Para chapas finas de aço, usa-se o cobre em teores de até 0,15% nos aços acalmados para proteção à corrosão. Aços de baixa liga podem conter cobre com outros elementos, tais como cromo e fósforo, cromo e níquel ou com molibdênio, para se obter uma resistência à corrosão atmosférica ainda maior do que nos aços ao carbono. A pintura de chapas de aço contendo cobre tem maior desempenho do que no aço sem cobre. Quando o aço laminado ou forjado contém maior percentual de cobre, na faixa de 0,5% a 0,6%, ele deve conter também um teor de níquel de no mínimo 1/3 do teor de cobre para evitar a tendência de formação de trincas de laminação e de forjamento, além de causar um leve aumento da resistência mecânica do aço. O cobre não prejudica as características de estampabilidade do aço, porém prejudica a sua qualidade superficial. Elemento de liga, zircônio. O zircônio é adicionado aos aços em teores que variam de 0,05% a 0,20%, para desoxidação e para combinar com o nitrogênio e com o enxofre. A formação de nitreto de zircônio reduz o endurecimento por envelhecimento, que é danoso para as operações de estampagem profunda de chapas de aço.
A formação de sulfeto de zircônio diminui a fragilização revenida nos aços, pois o zircônio, ao se combinar com o enxofre, forma um sulfeto de forma globular, que não interfere na fragilização. Teores mais altos de zircônio, da faixa de 0 a 10%, também são úteis para refinar o grão do aço, enquanto teores mais baixos só servem para a reação do zircônio com oxigênio, nitrogênio e enxofre. O zircônio endurece a ferrita quando está presente em solução sólida. Elemento de liga: boro. Primeiramente, o boro possui uma semelhança interessante com o carbono, visto que ambos os elementos químicos são intersticiais nos aços. O boro aumenta muito a temperabilidade dos aços hipotetóides, em contrapartida, diminui a temperabilidade dos aços hiperotetóides. Para aços hipotetóides, portanto, o boro possibilita a substituição de aços de média e alta liga, com níquel, cromo e molibdênio, por aços ao boro para algumas finalidades. O maior efeito do boro se dá quando há um tamanho de grão na austenita mais fino, ou seja, a austenitização deve ser conduzida em temperaturas baixas, no campo austenítico, senão pode haver perda do efeito do boro. O teor necessário varia de 0,0005 a 0,003. Nesses teores, o boro está em solução sólida na austenita, ficando algum excesso concentrado nos contornos de grão, como carboboretos de ferro, e suprimindo ou inibindo assim a nucleação de ferrita protetóide. Com isso, tem-se um aumento da temperabilidade pelo atraso da reação austenita-ferrita. Nos aços hiperotetóides, o aumento do teor de carbono faz aumentar o teor de carboboreto de ferro, diminuindo o teor de boro em solução sólida na austenita. As partículas de carboboretos ficam maiores e servem como lugares de nucleação da ferrita e perlita, causando assim uma menor temperabilidade. Teores de boro acima de 0,003% ocasionam perda de tenacidade pela precipitação do boreto de ferro nos contornos de grão da austenita. Portanto, o boro tem o efeito de retardar a transformação da austenita em ferrita, perlita ou bainita, principalmente em aços de baixo molibdênio. Com a austenita de grãos mais finos, o efeito do boro é mais acentuado e, como o boro não diminui a temperatura de formação da martensita, podem-se utilizar meios de têmperas mais severos sem o risco de aparecimento de trincas no aço. O boro não afeta muito a formação da perlita, mas sim da ferrita. O boro também retarda a formação da bainita superior e reduz o teor de manganês necessário para produzir uma boa temperabilidade. Por exemplo, a adição de 0,007% de boro permite reduzir de 1% para 0,5% de manganês, num aço com cerca de 0,4% de carbono. No tratamento de normalização, o boro não produz perlita fina e, portanto, não influi em sua resistência, o que faz os aços com boro normalizados ficarem mais fáceis de serem usinados e trabalhados mecanicamente, do que os aços com elementos de ligas equivalentes de mesma temperabilidade. Durante o revenimento dos aços com boro, este elemento não eleva a temperatura de amolecimento, sendo que o revenimento pode ser feito em temperaturas mais baixas. A adição de boro é mais intensificada se o aço contiver teores de elementos formadores de nitretos, pois estes impedem a formação de nitreto de boro, que, embora não seja importante no aumento da temperabilidade, é responsável pela melhoria da ductilidade e tenacidade do aço. A adição do boro possibilita a substituição de aços de média e alta liga por aços ao boro. Além disso, o boro aumenta a ductilidade a quente dos aços de alta e baixa liga, e a tenacidade dos aços ao manganês. Quando o aço contém boro em altas concentrações, o limite de escoamento diminui, alargando a fase plástica do material pela combinação do boro com o nitrogênio. Quando se deseja essa condição, não se deve introduzir excesso de elementos formadores de nitreto. Por fim, o boro melhora a ductilidade por fluência de aços de baixa e alta liga. À medida em que mergulhamos nas complexidades das influências dos elementos de liga nos aços, fica claro que a engenharia metalúrgica é uma verdadeira ciência moderna. Desde a resistência incomparável até a maleabilidade excepcional, os elementos de liga desempenham um papel vital na montagem do nosso mundo contemporâneo. Portanto, na próxima vez que você segurar uma peça de aço robusto em suas mãos, lembre-se das profundas transformações que ocorrem até da superfície, graças aos elementos de liga. Aprecie a ciência e a arte que se unem para criar materiais tão notáveis. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outros entusiastas da engenharia e se inscrever no canal para mais explorações fascinantes. Até a próxima jornada de descoberta e aprendizados.